sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nós vamos dar continuidade aos estudos da atmosfera. Nessa aula em específico, nós veremos os tipos climáticos, a atmosfera, a relação da atmosfera com a sociedade, ações humanas que interferem na dinâmica atmosfera e eventos climáticos atmosféricos que interferem na vida humana. E também vamos conhecer alguns dos principais problemas ambientais relacionados à nossa atmosfera. Beleza? Vem comigo. Olha só, um climatologista chamado Arthur Strahler, ele propôs uma classificação climática relacionado à latitude, é baseado na latitude. Olha só como nós estudamos a latitude como um fator extremamente importante para os tipos de clima da Terra. Então, o Strahler, ele classificou de acordo com baixas latitudes, então regiões que estão próximas à linha equatorial, que é a região mais quente do planeta, né? São climas quentes. Regiões de média latitude, então que estão entre os trópicos de Câncer até o Círculo Polar Ártico, do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E as regiões de altas latitudes, que são as regiões frias, próximas às regiões polares. Não se preocupe, a gente olha aqui, leva até um susto. Você não vai precisar ficar decorando, cada um desses tipos climáticos. Mas é importante que perceba que, dependendo da latitude, tem a influência no tipo climático, como, por exemplo, baixas latitudes, climas quentes, altas latitudes, climas mais frios. Lembrando, aquela nossa aula sobre fatores e elementos climáticos, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Beleza? E aqui nós temos um gráfico chamado climograma. Ele nos traz a informação de características da precipitação e da temperatura de um determinado local ou de uma determinada região, certo? Nesse caso aqui, é da região de Iquitos, que fica no Peru. Eu observando aqui, olha só, os meses do ano aqui embaixo, olha, de janeiro a dezembro. Desse lado aqui, a precipitação em milímetros e desse lado aqui, a temperatura em graus Celsius. As barrinhas azuis, elas vão registrando a média de precipitação que teve, cada um dos meses. Então, por exemplo, aqui, ó, no mês de março, foi o mês que mais choveu, teve uma média aí de 300 milímetros de chuva, certo? Já esse risco aqui é o risco da temperatura, também registrado mês a mês, é a média de temperatura. Vamos usar aqui o mês de janeiro. No mês de janeiro, nós tivemos aí uma temperatura média de aproximadamente entre 27 e 30 graus, a média de temperatura no mês de janeiro. E assim a gente faz a leitura, certo? Olha só, o mês de agosto foi o mês que menos choveu, certo? Nesse local aqui, o mês de dezembro, olha, choveu aproximadamente 250, 270 milímetros de chuva. E assim a gente faz a leitura. Olha só, então aqui clima equatorial, eu reparo porque altas temperaturas com pouca variação ao longo do ano e também chuva todos os meses do ano, típico do clima equatorial. Maior temperatura, então eu observo que foi em janeiro, menor temperatura, olha aqui, no mês de junho, maior precipitação no mês de março e menor precipitação no mês de agosto, certo? Já aqui em Tibó, que é a República da Guiné, eu observo que tem alguns meses que nem chove, olha, nem foi registrado, como dezembro, janeiro e fevereiro. Eu observo que o mês de agosto, olha, foi o mês com maior quantidade de chuva. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de chuva
e 6 meses que praticamente não chove, certo? E tem aqui dezembro, janeiro e fevereiro, que é um período de alta estiagem, né? Não chove. E a temperatura, eu observo que já dá mais uma variada. Olha só, nós temos aqui o mês de março, com a temperatura mais elevada, uma média aí de 27 graus, 28 graus, certo? Eu tive o mês de agosto com a menor temperatura, certo? Em uma faixa aí de 22 graus, né? E também os meses de maior quantidade de chuva e menor quantidade de chuva, a gente pode observar aqui. Característica típica do clima tropical. Beleza, galera? Deu para entender aí como é que faz a leitura de um climograma?